É, eu chamei, na verdade, eu tive essa ideia de fazer esse episódio quando eu tive a ideia do videocast, que ela surgiu através de uma outra ideia, que era um documentário. Olha só que aleatórios. Eu não meti vocês no documentário ainda, mas vai chegar esse momento. Eita. Tô Depois só dessa, soltando um vamos. spoilerzinho aí. Boa, É vamos um pro treinamento. documentário. E daí o marido de uma cliente nossa, que, enfim, realiza esses documentários, aí ele falou, olha, uma ideia legal seria você colocar as suas ideias dentro de um podcast ou um videocast que tá em alta, porque acho que você tem mais facilidade de falar desse jeito do que ficar lá no, oi gente, eu já tô aqui. E realmente é isso, né? A gente nunca foi um salão com esse perfil, e ainda bem, e foi consolidado dessa maneira. Hoje eu tento fazer isso, mas eu me sinto muito engessada, porque não faz parte muito das nossas configurações. Deu para notar pelos meus convidados, né? Enfim, aí ele falou para eu fazer. Daí eu peguei toda a minha timidez e coloquei dentro de uma caixinha, como eu estou colocando nos últimos tempos. Falei, vamos lá, vamos fazer, vai ser legal. Me enganando. E aí, quando eu configurei os episódios, aí eu coloquei um monte de convidados lá e tal. E daí eu fiquei pensando, como é que eu vou convidar todas essas pessoas e não vou convidar as pessoas que trabalham comigo? Qual é o sentido de eu fazer isso se não vai ter quem tá comigo todo dia? Aí eu só deixei para contar depois, é claro que eu pensei tudo isso na minha cabeça e deixei para contar só depois. E também porque tem algumas pessoas que sempre me perguntam como é que é ter uma equipe há tanto tempo. Eu acho interessante como as pessoas idealizam coisas, né, vista de fora, né? Porque daí a gente tem o salão há um tempo e tal, aí já foi para um lugar, aí já cresceu, já voltou para um lugar, já mudou 500 mil vezes. E aí elas têm essa visão. É legal até manter essa visão de gestão perfeita, sabe? Instagramável, como a gente fala. Que tudo parece que é lindo e maravilhoso. Eu sei que às vezes eu sou meio bizarra, mas Exótica. exótica, é isso. Mas eu acho interessante trazer, é que a Leia ia equilibrar tudo, né? Trazer essa visão de vocês para dentro disso. Porque eu sei que não tem como ter uma empresa perfeita, né? Eu quando abri o salão, eu tinha 26 anos, então assim, eu sabia das coisas? Não. Ainda sei? Não. Mas eu vejo a diferença de quando eu abri as coisas que eu achava, idealizava, como eu lidava com as pessoas e como eu não lidava com as pessoas, para agora. Porque agora, não que, como eu disse, seja perfeito, mas eu sei o que, que eu gosto, o que, que eu quero na minha empresa, né? E eu acho que eu abri querendo fazer diferente do que nos meus trabalhos, de como eu era tratada no meu emprego anterior. Só que daí acaba que fica amador demais, sabe? Porque você não tá gerenciando, você só tá ali contratando pessoas para serem suas amigas. Acontece. Mas pelo menos, ai, sobrou dois. Três. Tem três, é verdade. E ainda tem mais uma agregada, que é a Dani Lino, que não está aqui conosco, porque ela está no Guarujá hoje. Mas por que eu falei tudo isso? Porque o Anderson vai falar pra gente, olha só, que bom. Como é que foi toda essa trajetória aí? Porque esse senhor tá lá desde que nascemos e ele foi meu primeiro cabeleireiro contratado ali, parceiro. E quando ele chegou, eu também não. Eu tinha algumas técnicas desenvolvidas de cabelo cacheado e crespo que eu desenvolvi em casa. E daí era o pouco que eu sabia que eu tinha para passar. O intuito era que eu fizesse isso e que ele fizesse loiras, olha só. Você lembra disso? E como lembro. Daí a gente fazia essa mescla, porque como não tinha muita gente procurando esse trabalho, né, esse serviço de cabelo cacheado, então eu achei que deveria ter alguém que entendesse mais de cor, um especialista em loiro que estava em alta naquela época. E no final acabou que todo mundo estava fazendo tudo, né, mas tudo bem. E daí quando ele chegou, a gente não tinha clientes, não tinha nada, ele só acreditou, meteu o louco, né? Só acreditou mesmo na coisa nova que estava surgindo e ficou com a gente lá por muitos anos. E daí, Anderson, você precisa falar para as pessoas como é esse começo, esse arriscar as coisas. Não era uma coisa sua, não era a sua empresa. Você só chegou lá e falou: ah, tá bom, beleza, vou ficar aqui que tá bacana. E não contente, você continuou. Isso aí é muito.
interessante, porque hoje as pessoas elas migram muito ou elas já fazem o curso e já abrem o seu salão. Elas não têm eu não sei que palavra dá, se é paciência, se é a humildade de aprender, se é ganhar experiência, não sei o que que é. Mas elas têm muito essa pressa, sabe? E é claro que fez falta bastante coisa, né? Não ter clientes. Não ter clientes significa não ter dinheiro. E às vezes a gente tem que fazer algumas escolhas por conta da nossa família mesmo, né? Então, conta um pouco da sua trajetória, como é que foi você entrar lá, o que que você viu, não muito, tá? Conta muito não. Como é que eram os bastidores, que a gente não tinha cozinha, que era tudo um caos. Conta aí, pode contar, não fica com vergonha não, pode ir. Moana. Só antes de você responder, cuidado, você tá Assim? passando do microfone. Tá, meu Deus, passei demais. Mas pode responder. Tá, tu falou pra ficar em cima do microfone. Pode responder. Moana, ele surgiu na minha vida em 2015. Até então, como tu estava falando, né, eu já tinha trabalhado aí em salões convencionais, até porque 2015, 2014, 2015, pouco se falava de se voltar para o cabelo natural, né? E era bem isso que você falava, as pessoas não queriam arriscar, né? Você sair de um padrão de fazer cabelos lisos, loiros, nada contra as lisas e loiras, né? Mas era o padrão do momento, né? E era realmente o que trazia rentabilidade. Era muito arriscado para os próprios profissionais, né? Em 2015, quando eu vi o anúncio, né? Eu lembro que acho que eu vi o anúncio, se eu não me engano, no Facebook, que um salão novo estava abrindo no Gonzaga e estava procurando cabeleireiros, e aí comecei a conversar com a Carol pelo próprio Facebook, né? Pelo Messenger. E quando fui conhecer o salão, no dia que eu fui fazer a entrevista para conhecer o salão, minha esposa foi junto comigo. Isso. Ela ficou apaixonada, porque o salão era muito lindo, né? Era realmente fora de todos os padrões dos salões que nós temos, inclusive até hoje mesmo. O próprio design do salão até hoje, ele é diferenciado, né? Para os padrões de salões convencionais, né? E realmente foi uma aposta, e aquela aposta assim, vamos, né? Vamos, mas com aquele frio na barriga, né? Óbvio, eu queria conhecer a respeito de trabalhar com cabelos naturais, de toda essa questão de assuntos que até então para mim eram modismos, né? Porque esse mundo da beleza ele é cheio de modismos, né? Uhum. A moda do momento agora é a transição capilar, é o cabelo curto, né? Esse mundo ele é muito cheio de momentos, né? E aí eu fui nessa aposta e começamos a trabalhar juntos ali em 2015, realmente, e bem isso que a Carol falou, o começo não só para Carol, porque muitas vezes as pessoas olham o empreendedor e falam, tá empreendendo um salão lindo desse jeito, no Gonzaga, todo bonitinho, tá nadando na grana, só Deus sabe. Sim, só Só Deus Deus sabe. A gente sabe. usando, eu nunca esqueço, a gente usando um único difusor, porque não tinha difusor. Para Exato. vender, a gente usava um que era do secador da minha tia. Nós dois, aí depois a Leia chegou, então eram 3 pessoas usando um difusor. Esperando um Até difusor. que o dia que alguém derrubou, não vou falar quem foi, no chão. E aí ele quebrou, porque ele não era emborrachado como tem hoje. Aí quebrou, o que que a gente fez? Passou uma fita isolante e continuamos usando esse difusor. Aí hoje tem uma cacetada de difusor que a pessoa não sabe nem qual que compra. E daí isso dá uma atrapalhada também, né? Exatamente. Então, realmente, como o ditado fala, né? Quando nós começamos era tudo mato. Então a gente Era. foi capinando o lote, né? Hoje o mercado de cabelo crespos e cacheados, ele é o mercado do momento. Todos os profissionais hoje querem, na verdade, migrar para isso, porque vem rentabilidade. O imediatismo da rentabilidade, ele traz a visibilidade muito rápida para o mercado hoje em dia, né? Só que lá em 2015 não, ninguém queria apostar nisso, né? Realmente o Moana, ele veio realmente como esse divisor, não digo só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal e na própria região da Baixada Santista, porque até então ninguém falava disso, né? Ninguém queria migrar para isso. Era muito difícil você encontrar um profissional que finalizava um cabelo crespo e cacheado, e aí nós começamos a nos deparar nessa trajetória com clientes que não iam em salão, histórias que acabavam somando realmente com a nossa aposta de vida, né? Sim. De pessoas que, eu desisti de ir para salão porque quando eu ia para o salão queriam finalizar meu cabelo escovado, queriam me oferecer um alisamento, queriam me oferecer
um produto que, na verdade, só ia hidratar, mas naquele momento eu perdi meus cachos, entendeu? Então, nós começamos a nos deparar com histórias de vida e começamos a ver, eu, principalmente como profissional, comecei a ver que tudo que eu aprendi, na verdade, eu aprendi uma padronização. Né? Eu estava conversando isso esses dias lá em casa, né? Que a beleza até o início dos anos 2000, meados ali de 2010, era um padrão de beleza europeu, né? Lisa, loiro, chapado, né, tal. Se você fugisse daquele padrão, você tinha uma beleza exótica, você tinha uma beleza, né, que não era convencional, né? E aí tinha muitos termos pejorativos, que hoje a gente entende como termos pejorativos, mas que na sociedade a gente está falando não de muito tempo atrás, gente, de 9 anos atrás, né? Eram tidos como normais, o famoso termo cabelo ruim, né? Ah, fulano, cabelo de fulano é ruim, ah, cabelo de fulano é difícil, né? E muitos outros termos que a gente conhece, né? Isso foi uma própria quebra de paradigma para mim mesmo. Eu tive que desconstruir, derrubar todos esses tijolinhos para começar realmente como pessoa, não só como profissional, mas como pessoa, construir outro vocabulário, outros termos e começar a realmente ver como profissional o que eu tinha para oferecer, não na questão do cabelo e da beleza e da estética. Mas quando a gente toca no cabelo, eu sempre falo que a gente não está tocando no cabelo de uma pessoa, a gente está tocando na vida dela, na alma dela, né? E estamos aí desde 2015, todos juntos, né? 2018 eu dei uma fugidinha ali, né? O Moana, ele passou por algumas transições e eu também passei por uma transição de carreira, voltei a atuar na minha carreira, para as pessoas que não sabem, eu sou analista de sistema também, né? Então voltei a atuar no mercado de TI, né? Mas sempre atuando em paralelo e a Carol falando, volta, mesmo você atuando aí em paralelo, volta para cá, fica aqui comigo. E aí, esse ano nós tivemos a oportunidade de voltar a trabalhar juntos aí. Realmente, para mim, é uma grande satisfação ter essa parceria aí para a vida. Não só como profissionais, mas como amigos, né? Isso é muito importante. É que eu obrigo ele a ser meu amigo, gente. Mas é legal falar, é importante essa trajetória, porque assim, é o que eu falei, as pessoas vêm de fora e parece que é tudo perfeito. Então, nesse caminho, a gente passou por muitos desafios entre nós mesmos, porque é o que eu falei, eu também estava começando uma coisa, eu era nova, eu ia ter meu filho ainda, então eu abri o salão, eu estava grávida, e daí eu estava fazendo uma coisa que ninguém estava fazendo, bem doida. E aí as clientes não queriam usar os produtos, por isso que tinha que mesclar entre o corte do cabelo liso e o cacheado e crespo. E tava todo mundo se acostumando ainda. Então, é o que eu disse, as facilidades que tem hoje em dia para iniciar a trajetória aí como profissional cabeleireiro cacheado, especificamente, elas são muito mais facilitadas. Isso é bom e ruim, né? A gente vê uma crescente que é legal, porque a cliente tem mais opções, mas, de novo, o intuito desse episódio é mostrar que se você construir uma carreira baseada em conexões verdadeiras, vale muito mais a pena porque você vai mais para frente. Porque não quer dizer que a gente se ama o tempo inteiro, né? A gente fica bravo um com o outro, a gente briga, tem coisa que a gente faz que não gosta. Eu, às vezes, sou muito assim ou muito assado, né? Então, e você empreender ou ser dono do seu salão é uma construção também, porque você não é só cabeleireiro, é dono do salão também, então separar essas coisas é difícil e a gente não foi criado para fazer isso. E quando a gente abre um salão também, a gente não... Eu adoro quando você vê na internet umas coisas assim que parece que é tão, sabe, assim, um empresário de sucesso, como se fosse um botão que tu apertou e você abriu o salão, você é empresário. E não é. Porque daí, até você abrir o salão e se consolidar como um empresário, eu tenho dificuldade de falar que eu sou empresária, mas não é uma coisa, que daí também tem outra coisa. É uma questão emocional, da família. Pode ser, mas a gente demora para construir essa pessoa empresária, porque a gente não consegue se ver desse jeito por todos os perrengues que um microempreendedor tem, sabe? Sim. E daí, essas trajetórias, elas são muito importantes. Essa saída dele, essa volta dele, eu perturbar a cabeça dele para ele voltar. Porque eu fiquei perturbando mesmo todo mês. Eu acho que eu ia lá e falava, oi, vai voltar? É demais. Isso com ele, com a Leia. Eu faço isso com as pessoas mesmo. Eu não vejo problema. Porque ali realmente a gente construiu uma casa mesmo, né? Sim. E tanto que a gente às vezes fica lá e não quer ir embora. A gente só fica lá, conversando, conversando, conversando e não acaba nunca.